Então, eu quero fazer uma oração antes de iniciar essa palavra. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus para sempre e nos dá a graça, revelação. Eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra seja ministrada com graça, com unção, e que as pessoas, meu Deus, que vão ouvir essa mensagem, tanto aqui como pelo YouTube, possam ser influenciadas pela tua palavra para estarem prontos para o momento da sua vinda. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então começar, como eu falei, uma série. A escatologia é o nome da matéria, é estudo das últimas coisas, do que virá no futuro. E existem vários pontos de vista e em todos eles, ou quase todos eles, se estuda esse assunto em três tempos, a vinda de Jesus, melhor dizendo, a volta de Jesus, o retorno do Senhor acontecerá em tem três momentos muito importantes que nós queremos focar. E um deles é o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento que nós estamos aguardando a qualquer momento, pode acontecer hoje, antes de terminar esse culto, ou daqui uma semana, ou um ano, ou 10, a gente não sabe, em qualquer momento nós estamos aguardando. O segundo momento que vai ser no domingo que vem, nós vamos falar sobre o início da grande tribulação e até o final dela, com a vinda de Jesus nas nuvens e descendo sobre essa terra para iniciar aquilo que nós vamos falar na terceira semana, que é o milênio e o final de tudo, qual será o destino do povo de Deus na terra. Então eu vou começar hoje falando sobre o arrebatamento. E muitas pessoas, quando a gente trata desse assunto, elas têm receio de ouvir. Tem gente que nem leu o livro de Apocalipse porque falou que tem medo, porque elas associam logo com pragas, monstros, terremotos, pestes e tantas coisas que a Bíblia menciona. E deixa eu falar uma coisa, o Apocalipse é um livro altamente consolador, e não é um livro de terror. Ele fala das coisas que aqueles que não conhecem a Deus, que rejeitaram a Deus e continuarão rejeitando até o fim, vão sofrer. Mas o povo de Deus tem a promessa de que Deus vai nos tirar dessa terra antes de tudo isso, amém? Então, é muito importante nós que somos o povo de Deus ficarmos atentos a isso. Outra coisa que eu quero falar é que a Bíblia diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente a vida eterna. Não entrará em juízo, ou seja, não será mais condenado, mas passou da morte para a vida. Então não há por que ter medo se nós estamos com Cristo Jesus. Aos que não aceitam Cristo, tem que temer mesmo. É terrível mesmo. Mas ainda é tempo, pode mudar. Agora, outro versículo que eu gosto de pensar é em Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: agora já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós podemos ver esses assuntos da volta de Jesus, da segunda vinda e do arrebatamento, como sendo a coisa mais esperada por nós. Amém? Está ligado o som aí? Amém, irmãos? Amém. Eu vi uma matéria no livro sobre um jornalista que um programa de televisão perguntou para ele: você como jornalista, qual é o teu sonho máximo? Para você seria a cobertura da sua vida como jornalista. Ele disse: meu maior sonho era poder fazer a cobertura jornalística do arrebatamento. Você já pensou? Eu também pensei assim, se eu fosse um jornalista, eu estava pensando, eu queria ser, mas só que aí a gente vai ser arrebatado, aí não dava, né? Só os que ficarem que vão poder registrar em vídeos e tal. Na hora, se eu tivesse uma câmera, ia cair da minha mão, porque a gente vai ser arrebatado, né? Então é muito, muito emocionante esse assunto. Os primeiros cristãos o chamavam de a bendita esperança. É o que todo cristão desejava. Era a volta de Jesus. Porque naquela época parece que os cristãos, eles não tinham muita escolha. Os cristãos, eles tinham que decidir entre Jesus ou a própria vida. Ou Jesus, ou escolher ficar vivo. Só eram essas duas opções. Mas hoje nós temos muitas opções. Ou Jesus, ou os nossos prazeres, nossas diversões, as coisas desse mundo. Parece que nós não estamos muito
conscientes da gravidade e da seriedade das coisas de Deus. Por isso é muito importante, irmãos, nós estarmos preparados para isso. Vamos ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 6. Diz assim, Paulo escrevendo, advertindo a igreja, explicando para eles sobre esse assunto, ele diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas da volta de Jesus, obviamente, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Presta atenção em cada frase. Eu quero repetir, Paulo diz assim: quanto às épocas, eu não preciso dizer nada para vocês, porque vocês sabem muito bem, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Ele mostra que aquele povo, aquela igreja estava antenada, eles estavam conscientes de tudo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Não tem como fugir disso. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como um ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Interessante que nesse pequeno texto ele fala, eu vou falar sobre as épocas, sobre os sinais, mas para vocês da igreja de Tessalônica, eu nem preciso escrever nada, porque vocês estão cientes que o dia do Senhor virá como ladrão. Mas ele diz outra coisa, que nós não estamos nas trevas como os demais. Quando ele diz que nós não estamos nas trevas como os demais, ele está dizendo, todo crente, espera-se que todo crente sabe das coisas, está atento aos sinais. Nós não estamos nas trevas. Quem vai ser pego de surpresa como um ladrão são os demais. Quem são os demais? Os que rejeitaram a Cristo. Os que no momento do arrebatamento não tiverem ainda conhecido Jesus vão ser pegos de surpresa, porque ele virá como um ladrão na noite. Que comparação do Filho de Deus com o ladrão. Ele não está comparando Jesus com o ladrão, está comparando as ações, as atividades que vão acontecer naquele dia, que será inesperada para alguns. E nós podemos fazer um paralelo. O que um ladrão faz quando ele vai arrombar uma casa? Ele liga para o dono da casa e diz, olha, te prepara aí, pega a tua arma, fica pronto que eu estou indo arrombar a sua casa. Não, ele não avisa, ele vem sem aviso nenhum. Outra coisa que o ladrão faz, ele só leva o que tem valor. Uma vez entraram na minha casa e reviraram tudo, tinha tantas coisas espalhadas pelo quarto, no chão. E se eu fosse um ladrão, tinha algumas coisas daquelas que eu teria levado, mas ele não levou, ele só queria coisa de mais valor. Então, Jesus vem buscar um povo que tem o Espírito Santo, que tem agregado em si a vida de Deus. Alguém que tem santidade, alguém que está vivendo preparado, alguém que tem intimidade com Ele. Portanto, é importante a gente estar preparado. Só que Paulo está dizendo, vocês, irmão, fica tranquilo, vocês não precisam se preocupar, porque vocês não são das trevas, nem da noite, vocês não serão surpreendidos como os outros. Amém? Então, não é nenhum conselho, se prepare, fique preparado, faça isso, faça aquilo. Ele diz assim, todo crente, subentende que é alguém que já está preparado. Você deixou o mundo, você passou a seguir Jesus. Então isso nos alegra, porque nós sabemos que não será surpresa para nós. Paulo está dizendo, presta atenção nos tempos, nas estações, nos sinais. Uma vez Jesus chamou a atenção dos fariseus e disse, vocês são hipócritas, vocês sabem no final da tarde que no outro dia vai chover ou vai fazer sol. Nem tinha meteorologia naquela época, o sistema que nós temos hoje, mas eles sabiam discernir, amanhã vai chover, ou amanhã não vai. E Jesus disse, hipócritas, vocês sabem, conhecem até o tempo, mas não sabem os sinais dessa época. E ele disse, vocês estão errados em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então todo cristão tem o dever sagrado, a obrigação de procurar nessa palavra como deve viver um cristão aguardando a vinda do Senhor, para não ser pego de surpresa. Amém? E eu tenho esperança que todos nós vamos estar
caminhando daqui para frente muito nisso aqui. Nós cristãos precisamos estar alertas para entender os sinais dos tempos, e são muitos os sinais. O texto que nós lemos acima fala tudo isso. Nós não estamos nas trevas, nós não precisamos ficar com medo, mas precisamos estar atentos. Agora, nós temos que lidar com 3 tipos de pessoas em relação a esse assunto. Primeiro, são aqueles que não sabem que Jesus vai voltar. Quem é que não sabe que Jesus vai voltar? As pessoas que estão lá fora. As pessoas que ainda não tiveram revelação, elas estão lá lutando pelos seus prazeres, pelos seus interesses, e elas nem se importam, elas nem sabem que Jesus vai voltar. Para essas pessoas, a igreja tem um grande encargo de chegar para elas e avisar: Jesus vai voltar, vocês precisam saber disso. O segundo tipo de pessoa que existe, e esses podem estar dentro da igreja também, são aqueles que sabem que Jesus vai voltar, mas não estão preparados. A esses, a Bíblia manda a gente adverti-los, ou admoestá-los. Irmão, se prepara. Ele disse que virá como ladrão à noite. Ele disse que aqueles que estiverem preparados não vão ser surpreendidos. Mas se você não se cuidar, irmão, você pode ser surpreendido uma hora dessa. Se santifique, leia mais a Bíblia, ore mais, busque mais a Deus. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus, que legal. É gostoso saber que essas coisas têm a ver com a nossa vida. O terceiro tipo de pessoas em relação a isso são os que sabem que Jesus vai voltar e estão preparados para esse momento. Com esse nós não temos que fazer muita coisa, é só se alegrar, louvar a Deus junto, nos reunir, celebrar, aleluia, maranata, a hora vem, Senhor Jesus, amém? Isso é maravilhoso, esse é o nosso destino, encontrar com Cristo. Agora, quando o arrebatamento acontecerá? Irmãos, vai ser no ano de 1000 ou 2000, estou brincando, não tem data marcada. Quando será? Existem sinais. Jesus nos deu várias pistas que serviriam de sinais da proximidade da sua vinda. Várias pistas que serviriam de sinais da proximidade da sua vinda. Ele disse que próximo da sua vinda haveria grande apostasia. Sabe o que é apostasia? Sabe o que é um apóstata? Não é alguém que aposta na loteria, não. Um apóstata é alguém que mudou a sua crença, que começou a desviar do evangelho, que começou a desviar da fé. Não é necessariamente quem saiu da igreja e foi para o mundão, desviou, não. São gente que às vezes estão até dentro das igrejas e às vezes até pastores que já não crê mais no evangelho genuíno, que já agregou algumas coisas, algumas heresias, algumas preferências, que não serve mais a Deus como servia no princípio, pela fé, faz tudo pela emoção, ou tudo pelo psicológico, ou pela sabedoria humana, sabe? Desviar da fé, a apostasia é as pessoas não viverem mais o evangelho genuíno, começar a misturar as coisas, desvio de conduta, falsas doutrinas, tudo isso tem a ver com apostasia, porque não é alguém que deixa de ser religioso, ele continua religioso, só que ele não tem mais Jesus como centro da sua vida. Jesus falou também sobre aumento de guerras. Irmãos, só no século 20, 90 milhões de pessoas morreram em guerras. Não estamos falando de doenças, nem de acidentes, em guerras, 90 milhões de pessoas. É muita gente. Jesus falou também sobre rumores de guerras. Guerra é uma coisa, rumor de guerra é outra. Guerra é a guerra, matando, atirando, soltando bombas. Rumores, falatórios, notícias. Nação tal está se armando, outra nação está provocando a outra. Aquela ali a Coreia do Norte está experimentando mais um míssil. A China está fazendo mais uma base militar não sei aonde. A Rússia está ameaçando, dizendo que tem um armamento poderoso agora. Sabe, irmãos, as nações, elas falam de paz, mas elas estão se armando, comprando, gastando milhões de dólares em armamentos. Alguém disse que todo governante não deve amar a guerra, mas deve viver todo o seu mandato se preparando para ela. Então, o mundo vive assim, eles buscam uma falsa paz. A verdadeira paz só vem de Jesus. Então, esses rumores de guerra eram sinais também da sua vinda. Se você olhar nos noticiários hoje, você vê tanto de nações que estão se armando. Até o Brasil agora está comprando, tendo esses caças Gripen, caças moderníssimos e investindo em armamentos. As nações estão
pressentindo que haverá guerras. Jesus falou também sobre pestes, doenças, nas dicas que ele deu. Agora, essa pandemia, eu estava conversando com alguém esses dias e falando sobre os efeitos da guerra. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, elas na verdade não foram tão mundial assim, porque teve nações que não entraram. E houve muita miséria depois da guerra, muita pobreza, muitas empresas quebraram, mas nunca abrangeu todo o planeta como esse coronavírus abrangeu. Em todas as nações, pessoas têm que usar máscara. Em todas as nações, pessoas morreram, estão morrendo. Sabe, está havendo algo que nunca houve na história, global, de forma global. Nunca o mundo foi tão preparado para se levantar agora uma autoridade que diga, tem que pôr ordem na casa, que todos os governantes não estão conseguindo lidar com isso, e as nações mesmo vão chegar a um acordo de um governo mundial, global, onde a Bíblia diz que é a oportunidade do anticristo ser essa pessoa. Então nós temos que estar preparados. Nós estamos vivendo um momento muito, muito complicado. É um momento em que pode haver, sim, alguém com uma ideia brilhante, que vai barrar encerrar a circulação de dinheiro em espécie. E vai ser só dinheiro virtual, vai ser uma forma de... A Bíblia diz que no final dos tempos o anticristo vai governar e dominar todo mundo. Quem não for do lado dele não vai poder comprar nem vender, porque não vai ter outra... Então, tudo está caminhando para possibilitar isso. Mas esse é assunto para a próxima semana, para o próximo domingo. Não há dúvida que, para nós cristãos, de que estamos nos aproximando rapidamente do maior acontecimento da história da humanidade. A volta do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está aguardando a volta de Jesus? Aleluia! Nós estamos esperando. Agora, a pergunta que eu faço, primeira pergunta: você está preparado? Isso é uma pergunta séria, irmãos. Você está preparado? Qual é o relacionamento que você tem com Deus diariamente? A quantidade de leitura da Bíblia, o tempo de oração, com que você gasta mais tempo na sua vida? Você está preparado para não ser pego de surpresa como os demais? Isso é muito importante. Algumas correntes teológicas que falam de escatologia de forma diferente. Eu vou mencionar rapidamente umas 3 ou 4 aqui. Correntes teológicas são interpretações diferentes, que tem muitas igrejas que creem seguindo essa interpretação teológica, outras seguem essa outra aqui, outros seguem aquela. Nós seguimos uma dessas, mas todas se julgam basear na Bíblia. Então, é importante que nós estejamos preparados para qualquer uma delas. Então, preste atenção. A primeira é o pré-milenismo histórico. Eles defendem que o arrebatamento será pós-tribulacional, ou seja, depois da tribulação. E eles têm uma interpretação literal de Apocalipse 20, que fala sobre o milênio. Ou seja, eles acreditam que o arrebatamento vai ser depois, que a igreja vai passar pela tribulação. Depois da tribulação, vai ter o arrebatamento. E eles acreditam que defendem o total, que o milênio, aqueles 1000 anos de paz que a Bíblia se refere, vai acontecer mesmo na terra, literalmente. Porque tem outros que acreditam que não. O próximo, o 2 aqui, é o pré-milenismo dispensacional. Também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse, ou seja, que vai ter sim um milênio na terra, 1000 anos de paz na terra. E defendem a segunda vinda de Cristo dividida em 2 partes. São elas: o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e a segunda vinda, propriamente dito, quando Jesus vai vir até a terra, no final da grande tribulação, para inaugurar o milênio. Essa é o ponto de vista que nós cremos. E você, eu incentivo, procure na Bíblia, leia e procure livros, materiais, comentários bíblicos. Tem muitos comentários bons, você pesquisa vários e chega a uma conclusão. Agora deixa eu te falar uma coisa: se você crê no pré-milenismo ou no pós-milenismo, isso não vai afetar a sua salvação, se você estiver preparado em Cristo, tá? Isso não depende, a nossa salvação não depende disso, nós somos salvos pela graça. Mas eu não quero ser um desinformado que seja ser pego de surpresa. É muito importante você chegar a uma conclusão.
que você tirou com revelação de Deus e com pesquisas próprias. Terceiro ponto de vista aqui é o amilenismo. Eles defendem o arrebatamento como sendo pós-tribulacional, portanto, depois da tribulação, a igreja passa pela tribulação, e a interpretação literal de Apocalipse 20 vai ter, literal não literal, interpretação não literal, quer dizer, não vai haver milênio, isso é simbólico, do ponto de vista deles. E o quarto é o pós-milenismo, que defende o arrebatamento e a segunda vinda como sendo um só evento pós-tribulacional. Ou seja, eles acreditam que depois da tribulação, aí Jesus vem e leva os crentes vivos, arrebata e todos os outros mortos, e eu não sei como que eles vão resolver isso, porque a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados entre nuvens, enquanto o Senhor nos ares, mas eles dizem que os que morreram sem Cristo também vão para julgamento na mesma hora. Eu não sei como eles vão resolver isso, mas nós cremos no outro lá que diz que nós vamos ser arrebatados antes também. Até porque nós temos várias evidências. Quando Deus quis fazer juízo na terra, lá no dilúvio, Ele tirou primeiro os salvos da terra, antes de começar o dilúvio. Botou na arca, quando todos estavam em segurança, e veio o dilúvio. Quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele tirou os que eram justos da cidade. E a Bíblia mostra que os anjos até pressionaram Ló: sai logo, porque enquanto tu não sair, nós não podemos fazer nada. Então Deus tem um histórico já de salvar o seu povo antes de mandar um juízo. Então isso nos dá uma grande alegria e esperança. Então, eu quero agora mencionar ou falar sobre o arrebatamento propriamente dito, de acordo com a luz que nós temos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Vou ver a mamãe de novo. A senhora vai ver o irmão Manuel. Quem teve um ente querido que morreu em Cristo, vai ter a chance de vê-lo de novo. Porque a Bíblia diz que nesse momento que a trombeta tocar, o céu vai abrir, Jesus vai aparecer nas nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Esse depois, irmãos, é imediatamente depois, logo em seguida. Porque o texto diz assim, vai tocar a trombeta, as sepulturas vão se abrir, os mortos vão sair com o corpo glorificado, sem bico de papagaio, sem perna quebrada, andando normal. E eu fico pensando, o mar, os mortos, aqueles que morreram, ficaram no oceano. A Bíblia diz que o mar vai entregar seus mortos. Se alguém morreu lá naquela construção de alguma barragem, está debaixo de uma grande placa de concreto, esse concreto vai explodir, como foi na ressurreição de Jesus, que a pedra saiu, e aquele morto vai sair. E quando eles saírem de debaixo da terra, nesse mesmo instante, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, a Bíblia diz, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Vamos subir juntos para o encontro do Senhor nos ares. Versículo 17, vou repetir. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até o arrebatamento, os que ficarmos seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quem aqui já perdeu um ente querido crente? Você vai vê-lo de novo. Vai chegar o dia, e está bem próximo, que nós vamos vê-lo de novo. E vamos subir junto com o Senhor, com ele e o Senhor. Baseado nesses assuntos, nesse texto e em outros assuntos, outros textos sagrados, nós acreditamos que a vinda do Senhor acontecerá em dois momentos importantes. O primeiro é o arrebatamento de todos os crentes, aliás, de todos que morreram em Cristo, juntamente com todos os crentes vivos. Isso ocorrerá um pouco antes da tribulação começar. E o segundo
segunda leva vai ser a volta de Cristo no fim da grande tribulação, em meio à terrível batalha do Armagedon. Uma batalha que vai ser travada no Vale de Megido, em Israel, onde as nações do mundo vão chegar à conclusão que o problema do mundo é Israel, tem que eliminar, e aí eles vão fazer uma grande batalha no Armagedon, nações, muitas nações, e é no meio dessa batalha que a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens do céu para salvar o seu povo Israel e inaugurar o milênio. Isso nós vamos falar a partir do domingo que vem. É algo muito emocionante. Agora, as profecias que dizem respeito à segunda vinda de Cristo estão se cumprindo de forma progressiva, aumentando as coisas. Tudo está indo muito mais rápido. Em Mateus capítulo 24, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava com seus discípulos, se aproximaram-se para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado. Interessante que do versículo 2 por 3 há um tempo grande, porque os discípulos estavam mostrando aquele templo que tinha sido construído lá o templo de Salomão, o primeiro, tinha sido construído muito antes, no ano de 586 a.C. E logo poucos séculos depois, ele foi destruído totalmente e foi construído o segundo templo. Esse que os discípulos estavam vendo era o segundo templo, que foi construído sob o governo de Zorobabel em 516 a.C. Então era um templo esplêndido. 10 anos antes de Herodes morrer, quando Jesus nasceu, Herodes era o rei. E antes dele morrer, uns 10 anos, ele começou a fazer uma grande reforma nesse templo, que só terminou em 500... Essa reforma só terminou no ano 64 depois de Cristo. E no ano 70 ele foi destruído totalmente, cumprindo a profecia de Jesus. Só ficou 6 anos depois da reforma. Agora esse templo era tão grandioso que os discípulos estavam se orgulhando, admirando e mostrando para Jesus. Uma vez eu fui lá em São Paulo, e fui lá no pátio do templo de Salomão, que não é como era. E é incrível, você admira aquela estrutura, aquela arquitetura, é admirável. Mas, irmãos, para os cristãos daquela época, os apóstolos, eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então o templo deles era muito mais glorioso. Agora, eles fizeram a pergunta, mostraram para Jesus o templo, admirando, e Jesus falou, olha o que Jesus disse. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, bem depois, os discípulos chegaram e perguntaram: diga-nos quando será essas coisas? Quando será que essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos ficaram no silêncio. Imagina, Jesus, olha só, você já viu o espetáculo que está construindo essa coisa? Isso aqui é o orgulho do povo judeu. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele respondeu para eles aqui: eu afirmo para vocês que não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E no ano 70, poucos anos depois, isso foi mais ou menos no ano 30, no ano 70, mais ou menos 40 anos depois, os romanos destruíram aquele templo totalmente. E como o templo tinha muito ouro por dentro, era revestido de ouro, o ouro derreteu, porque eles incendiaram, e muito ouro derreteu e entrou entre as pedras do alicerce. E os romanos tiraram todas as pedras para resgatar aquele ouro, cumprindo a profecia de Jesus, que não ia ficar pedra sobre pedra. Inclusive, o local exato daquele templo nem é muito possível saber hoje, porque ele foi totalmente destruído, não deixaram nenhum vestígio. E era disso que eles estavam falando. Agora Jesus está dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. Agora, no versículo 4, Jesus respondeu: tenham cuidado. A pergunta deles foi: quando que isso vai acontecer, Jesus? Quando que esse templo vai ser destruído? E Jesus respondeu: tenham cuidado, para que ninguém os engane. Ele estava falando para quem? Cuidado para ninguém enganar vocês. Com quem era? Com os discípulos, com os crentes. Cuidado para ninguém enganar vocês. No versículo 4 ainda ele diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guarde essa frase: ainda não é o fim.
Versículo 7, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas princípio das dores. Versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado o evangelho do reino a todos os povos do mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Muitos discípulos, daqueles discípulos, pensavam que logo depois que destruísse aquele templo, Jesus já ia voltar, porque ele disse, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Só que, nesse texto que nós lemos aqui, de Mateus, Jesus, ele cita ali 3 indicadores de tempo. Ele está falando da destruição do templo, e ele diz, mas ainda não é o fim. Depois ele fala mais algumas coisas, no versículo 24, versículo 6, ele diz, aliás, no versículo 8, é no 6 mesmo, o segundo. Não, o primeiro é o versículo 6, no segundo é no versículo 8. Ele diz assim, então virá o fim, que é o último texto. No primeiro ele diz que é só, ainda não é o fim. Depois ele diz que é o princípio das dores. E depois ele diz, então virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Irmãos, nunca foi tão possível isso acontecer como é hoje. Através da tecnologia, da internet, o mundo inteiro pode ouvir o evangelho hoje. E Jesus disse que depois que o evangelho fosse pregado em todas as nações, para testemunho de todas as pessoas, de todas as gentes, então viria o fim. Agora, o interessante é que esses sinais que Jesus está mostrando, Ele quer que a gente entenda essas coisas. Ele está dizendo para nós não ficarmos despercebidos. Muitos falsos profetas, o amor de muitos se esfriará. Versículo 14 fala, o evangelho será pregado em todas as nações, virá o fim. Agora, versículo 15, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Está escrito lá, quem lê, entenda. Lembra que quando Jesus disse, destruam esse templo, que era a prova que os judeus falaram, queria saber se ele era filho de Deus mesmo, se destrua esse templo e eu reedificarei em 3 dias. O que foi que eles disseram? Esse cara é doido. Ele está dizendo, esse templo levou anos, centenas de anos para construir, como que ele vai reedificar em 3 dias? Ele estava falando do seu corpo, mas ele estava usando como exemplo a destruição do templo. Agora ele está falando, não ficará pedra sobre pedra. Ele diz, quando for situada, quando profanarem o templo, quando fizerem algo terrível dentro do templo, quem lê entenda. Esse quem lê entenda, pesquise, porque ele não está se referindo àquela destruição daquele momento. Aquele momento era apenas um tipo do que iria acontecer mais tarde. Igual a Páscoa. Qual foi o primeiro cumprimento da Páscoa? A Páscoa aconteceu lá no Egito, no dia 14 de Nissan, quando todos os judeus, os hebreus mataram um cordeiro, e o sangue do cordeiro serviu para aspergir nas portas e livrar da morte, e naquela noite Deus livrou Israel do Egito através dessa passagem do anjo que passou por cima das casas deles. Mas qual é o outro cumprimento da Páscoa? Quando Jesus morreu na cruz, então teve vários cumprimentos. A festa de tabernáculos acontecia em Israel, mas ela ainda vai acontecer no milênio. O verdadeiro cumprimento. Então muitos se confundem aqui dizendo, não, esse texto só está falando da destruição daquele templo. Eles estão como aqueles judeus que estavam só vendo as coisas que eram palpáveis. Mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, quem lê entenda. Porque vai chegar um tempo quando aquele templo será construído de novo, porque a Bíblia dá a entender e mostra que o homem da iniquidade vai profanar aquele templo. Quando eles fizerem acordo de paz, quando Israel pensar que o anticristo é o Messias, porque eles não receberam Jesus até hoje, eles vão ser enganados e adorar o Messias, o anticristo, pensando que é o Messias. Mas eles vão abrir seus olhos e vão quebrar o acordo de paz quando ele profanar o templo. Então esse templo tem que estar construído na volta de Jesus. E quem conhece a pastora Daphne? Ela já veio aqui 2 vezes ou mais. A pastora Daphne é uma missionária inglesa
que ela prega no mundo todo, e ela vai muito a Israel. Ela conta que, ela conversando com líderes religiosos de Israel, eles disseram para ela que eles têm todos os materiais preparados para a construção do templo, todas as vestes sacerdotais prontas, tudo que para o ofício do templo. E eles podem construir o templo em 7 dias, porque eles têm tudo pré-moldado. Agora, falta o lugar para construir, porque onde seria o lugar de construir o templo, está a mesquita muçulmana, que nenhum judeu pode chegar perto. É proibido chegar lá. Então, no nosso pensamento humano, jamais seria possível aquele templo ser construído de novo naquele lugar. Mas agora, a pastora Daphne também estava dizendo que uma das coisas que está muito em voga lá, é que eles estão vendo que bem ao lado da mesquita muçulmana, no Domo da Rocha, que onde era construído o templo de Salomão antigo, que deve ser construído de novo, tem um espaço que dá exatamente para construir o templo, porque o Domo da Rocha, que é a mesquita muçulmana, ela está exatamente no lugar onde ficava o pátio externo dos judeus, que era o pátio dos gentios, que tinha o templo e tinha aquele pátio externo, tinha uma mureta que separava, que os gentios só podiam vir até ali, para cá eles não passavam, só judeus. E muito interessante que em Apocalipse, se você olhar, em Apocalipse tem uma palavra interessante aqui sobre isso. A Bíblia mostra que o anjo falou para João, dizendo para alguém: meça o santuário. Como quem diz, vamos construir esse santuário, tire as medidas. Mas não meça o pátio exterior, porque esse foi dado para os gentios. Então a conclusão que eles estão tendo é que vai haver um processo de paz que vai permitir judeus e árabes terem seus templos bem aproximados, que é impossível hoje. E o interessante disso tudo, Jesus disse, preste atenção nos sinais. Está havendo, irmãos, vários acordos de paz pelo mundo. Acordos que não era possível no passado. Como em setembro do ano passado, houve uma aliança entre o Papa e vários líderes mundiais religiosos. Por exemplo, os líderes, tanto os religiosos como os civis. O Papa, líderes islâmicos, líderes hindus, líderes evangélicos, líderes judeus e líderes civis. Eles se reuniram na Alemanha e fizeram um tratado, assinaram um documento muito importante sobre o tema: somos todos irmãos, vivamos juntos, vivamos em paz. E esse acordo está aproximando os árabes dos judeus. E o chefe da inteligência do exército israelense disse no Jerusalém Post, um jornal famoso de Jerusalém, que está muito próximo da Arábia Saudita regularizar completamente suas relações com Israel. E hoje em dia, algo que era impensável, aviões de Israel já podem cruzar o espaço aéreo da Arábia Saudita, que era impensável isso. Então tudo indica que as coisas estão caminhando para o cumprimento dessas coisas. A Bíblia diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Tem um pequeno vídeo aí desses acordos de paz. Só mostra aí rapidamente. Isso aqui aconteceu agora, em setembro do ano passado. O Papa fez um acordo, chamou todos os líderes mundiais, eles estão fazendo um acordo para essa globalização. Deixa eu dizer, como o áudio está em inglês, ou nem sei se é em inglês, também não dá muito para ouvir, deixa eu ir comentando. Enquanto eles estão assinando esse acordo, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo: vamos viver em paz. Eu respeito a sua religião e você respeita a minha. Então, nós podemos ter o templo judaico, a mesquita muçulmana, o templo hindu. O Papa reuniu com todos esses. E isso vai caminhando para chegar a um ponto onde só as igrejas em células e discipulado vão continuar existindo. Sabe por quê? Porque vai ser proibido evangelizar publicamente. Vai ser proibido o culto nos templos. Eu sinceramente acho que essa pandemia vai ser objeto de estudo, já deve estar sendo. Como é fácil fechar as igrejas. Como é fácil impedir cultos. E deixa eu te falar, por esse acordo de paz, o que vai acontecer no final é
uma lei mundial proibindo evangelizar. Tem vários países que já é assim. Você não pode evangelizar o outro porque você está desrespeitando a religião dele. Nós decidimos que todo mundo vai viver em paz, nós não vamos perseguir a religião de ninguém, mas ninguém pode evangelizar e propagar a sua religião, porque você tem que respeitar que o outro já tenha dele. Então, irmãos, isso é algo, Jesus disse, vigie, preste atenção no sinal dos tempos. Quem lê, entenda. Então, está na hora da igreja acordar. Está na hora de cada um fazer a sua parte. Sabe, irmãos, está na hora de cada um de nós buscarmos mais a Deus. O texto que eu falei de Apocalipse, é que Apocalipse 11, 2. Depois você lê o contexto lá. Ele fala para medir o templo, era uma profecia para o final dos tempos. Exclua, porém, o pátio exterior e não o mestre, pois ele foi dado aos gentios. Ou seja, isso aí foi dado para os gentios. Pode sim ter o templo lá do lado, junto, próximo lá. Agora, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia que nós, como cristãos, precisamos reafirmar a nossa fé e reafirmar nossos valores e fixar bem o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O que você mais quer da vida? Você quer ser bem-sucedido nessa vida? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma conversa de um irmão aqui dentro da igreja. Ele nem está mais na nossa igreja faz anos. Mas aquele irmão era uma pessoa bem conhecida, amada por todo mundo aqui. E eu vi ele conversando uma vez assim, dizendo, cara, esse negócio de esperar a volta de Jesus, desejar, ora vem Senhor Jesus, eu não concordo não, eu não acho que, eu estou muito feliz aqui, adorando a Deus aqui, eu gosto de servir a Deus aqui, eu estou feliz, não estou desejando ir para lá não. Quase que eu diz assim, sangue de Jesus te repreenda. Irmãos, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que brevemente, quando ele terminou a carreira dele, o justo juiz me dará a coroa da justiça, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, a todos quantos desejam a vinda, todos quantos estão esperando a vinda. Está esperando a volta de Jesus, está esperando, preparado para aquele momento, implica em você estar mais vigilante, em você não se perder nesse emaranhado de atividades que nós temos para viver. Estar preparado para essa vinda implica em estar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. O que foi que Jesus mandou a gente fazer? Quando um pai está próximo da sua morte, normalmente os filhos, a esposa, ficam atentos para os últimos desejos dele. Ah, esse aqui é o último desejo do meu pai, eu vou realizar. Quem já viu isso? Pois Jesus, antes de subir para o céu, as últimas palavras dele foram, a Bíblia diz que ele falou assim, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Depois de dizer isso, os abençoou. Enquanto abençoava, ele foi subindo e foi elevado às alturas e sumiu nas nuvens. E 2 anjos apareceram dizendo, o que vocês estão fazendo olhando para cima? Esse Jesus que acabou de subir aí, voltará do mesmo modo como viram subir. Ele poderia ter dito, corram e façam as últimas palavras dele valer. Corram e execute as ordens que ele mandou. Se você está preparado, significa que você está fazendo alguma coisa pela sua vida espiritual, crescer em graça, sabedoria e revelação, mas também você está pensando nos outros, você está fazendo discípulo das pessoas, você está olhando para os lados e ajudando os outros. Está na hora de parar de ficar brincando de religião, está na hora de a gente parar de ficar amargurado com coisinhas que os outros fizeram. Tem coisas mais importantes, vidas estão aí dependendo da nossa palavra, do cumprimento da ordem que recebemos de Jesus e de fazer discípulos. Se ofereça para ser o orientador de 1, 2, 3 pessoas. Sabe, irmão, se a nossa igreja decidisse esse ano, cada um vai ganhar mais 2, e todas as igrejas fizessem isso também, nós iríamos em poucos anos conquistar toda a cidade de Boa Vista para Jesus. Enquanto nós gastamos muito tempo com nós mesmos, nós muitas vezes não estamos fazendo o que Jesus mandou. E se nós não estamos fazendo o que Jesus mandou, é porque nós não estamos alerta para aquilo que nós estamos dizendo que vai acontecer, que Jesus falou que brevemente virá.
Porque o servo que foi encontrado fiel, fazendo aquilo que seu Senhor ordenou, a Bíblia diz que ele será recompensado. Mas se o servo disser, é uma parábola, meu Senhor está demorando, eu vou desfrutar, eu vou curtir, vou beber, vou maltratar os outros, e o servo dele chegar naquela hora, a situação dele vai ser ruim. Eu estou parafraseando, isso é um texto, uma profecia, aliás, uma parábola. Então é muito importante nós estarmos atentos. Mateus 28, 19 diz: vão pelo mundo todo, façam discípulos. Irmãos, nós estamos lendo um livro agora, e eu vou exigir que todos os líderes leiam esse livro, sobre alcançando pessoas. Não podemos mais gastar tempo com as coisas dessa vida. Sabe, Jesus está voltando, e será que nós vamos chegar diante dele envergonhado por não termos feito quase nada daquilo que ele mandou a gente fazer? Sabe, hoje em dia não é admissível a gente fazer qualquer negócio com alguém e não falar de Jesus para aquela pessoa. Não é admissível você comprar ou vender algo e não expressar o amor de Deus, não convidá-lo para ouvir a palavra. As pessoas estão carentes, elas não sabem que Jesus vai voltar. É um dever da igreja dizer para elas que Jesus vai voltar. Há algumas advertências aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Venho sem demora, guarda o que tu tens. Guarde a sua fé, guarde a sua família, guarde os valores, guarde a sua relação com Deus, alimente a sua fé pela palavra de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. E Apocalipse 22, versículo 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que o Senhor Deus possa nos encontrar fazendo o que Ele nos mandou fazer. Que nós possamos estar atentos, olhando para os sinais dos tempos e fazendo a nossa parte. Essa geração foi a geração que mais ouviu de catástrofes, tsunamis, guerras incríveis, luas de sangue, o amor se esfriando. Ele fala sobre a perseguição dos cristãos e judeus. Nunca os cristãos foram tão odiados como estão sendo hoje. Basta você ver os noticiários e você percebe que existe uma luta contra os cristãos, que ainda não chegou no seu auge, que ainda vai chegar. E que se Jesus nos arrebatar antes, glória a Deus, vai ser maravilhoso, para que eles estiverem preparados. Mas se a igreja for passar pela tribulação, como alguns acreditam que sim, nós temos que estar preparados. Sabe, irmãos, hoje em dia por qualquer coisa se deixa o evangelho. Hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com o sofrimento dos outros. Hoje em dia as pessoas estão negando o perdão, não amando como Jesus mandou amar. Está preparado, está vivendo os ensinamentos de Jesus. Aquilo que é possível fazer, nós temos que fazer. Isso é muito importante. Jesus está voltando. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo mortal se revista da imortalidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. Como está a sua vida com Deus hoje? Se Jesus voltasse hoje à noite ou amanhã, pelo amanhecer, você está andando com Deus? Você está fazendo o que Jesus mandou fazer? Qual é o seu propósito maior na terra? Irmãos, o propósito maior na terra é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Discipular pessoas. Eu estava pensando, às vezes nós não estamos muito ligados a isso. Pessoas próximas de nós não sabem nada de Deus e nós guardamos para nós. Não há tempo para a gente perder mais com os nossos prazeres. É hora da gente se apegar a Jesus. É hora da gente se unir. A Bíblia fala em Hebreus, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Tem muita gente acomodada. Sabe, essa transmissão pelo YouTube foi visando pessoas que não são da igreja, que não vêm para a igreja, que levando o evangelho para elas dentro da casa delas, ou servindo aqueles irmãos que estão impossibilitados de vir. Idosos, pessoas doentes, mulheres que estão com bebê recém-nascidos, gente que precisa disso, nós estamos ajudando. Mas a Bíblia diz que na medida do possível, todos têm que congregar. Nós nos edificamos um ao outro. Não, você não é edificado na igreja pelo pastor que está aqui falando. Você e eu somos edificados no tratar de uns para com os outros. Quando nós nos relacionamos, a gente aprende a perdoar. A gente tem que pedir perdão. Ferro, a Bíblia diz que ferro afia outro ferro. Nós nos edificamos quando casamos e passamos a ter que nos policiar para sermos amorosos, para não sermos egoístas, para liberarmos perdão e para perdoar, para pedir perdão também. Então eu quero convidar os irmãos para pensar nisso. No domingo que vem nós vamos falar sobre a continuação. E eu quero sugerir para você ler Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante, entrar pelo capítulo 5. Se você quiser ler também Zacarias capítulo 14, pensa um capítulo espetacular sobre o assunto da segunda vinda e da tribulação e do milênio. São coisas espetaculares. Para quando domingo a gente estiver falando, você já saber mais ou menos do que se trata, porque você já leu na sua casa. Valorize a Bíblia, irmãos. Amém? Vamos ligar uns para os outros. Você sente falta de alguém na igreja? Faça isso, é o seu próximo. Você que conhece ele, você que é amigo dele, diga, meu irmão, vamos lá, eu passei para te levar, vamos conversar. Sabe, admoe-se uns aos outros, a Bíblia diz, principalmente agora, quando nós vemos que o dia se aproxima. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Eu quero falar para você que nós estamos aqui pelo mesmo propósito, ganhar vidas. Eu estou aqui para dizer para vocês que vocês podem ser usados por Deus, que vocês têm a liberdade de começar um GE na sua casa, que você tem a liberdade de fechar a sua rua e fazer um culto, que você tem a liberdade de marcar um estudo bíblico com alguns irmãos lá do seu bairro, que você tem a liberdade de chamar os irmãos para a sua casa e orar junto com eles, chamar outras pessoas também que não são crentes. Mas nós precisamos congregar e lembrar das pessoas perdidas e nos preparar para a volta de Jesus. Você sabia que desde quando o templo de Jerusalém foi destruído, Jesus disse que aquilo ali era o princípio das dores. Ele falou, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas ele diz, vai acontecer isso, mas isso, tudo aquilo que nós vimos, guerras, terremotos e tudo mais. Ele falou, e o evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. Nós estamos vivendo nos momentos que antecedem a volta gloriosa de Jesus, amém? Eu não vou ser achado dormindo, eu não vou ser pego de surpresa, você não vai ser pego de surpresa, porque vocês são filhos da luz, vocês são filhos do dia, vocês não vão ser surpreendidos, porque vocês são filhos de Deus, aleluia! Vamos fazer uma oração, feche seus olhos, sabe, ore todo dia dizendo, Deus, hoje eu estou encerrando essa fase ruim da minha vida,
e lembra de tudo que você fez que deveria fazer diferente. Peça perdão a Deus e renove-se e comece um novo dia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja maravilhosa, esses irmãos que estão aí do outro lado, assistindo pelo YouTube, os irmãos que estão presentes aqui, que cada um deles receba agora uma graça especial, uma unção extraordinária de Deus, para que eles vivam o Evangelho de Cristo na expectativa da sua volta. Nós aguardamos a sua vinda, a nossa fé está no Senhor, a nossa vida está escondida em Cristo, nós somos do Senhor, aleluia.